pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para nós iniciarmos mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Antes de mais nada, eu gostaria de desejar a todos um feliz ano novo, cheio de bênçãos, cheio de prosperidade, debaixo da proteção de Deus. Feliz 2021 para todos. Na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre a verdadeira sabedoria, cujo texto básico está no capítulo 3 de Tiago, versículos 13 a 15, que diz mais ou menos assim, de 13 a 18, que diz mais ou menos assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que eu demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humanidade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Então aqui o apóstolo Paulo, ele vai traçar esses dois tipos de sabedoria, a sabedoria humana e a sabedoria divina, onde cada uma traz consequências para as suas, digamos assim, cada uma traz consequências para o homem de acordo com a que ele utilizar. E na lição, nós temos aqui o versículo-chave que está em Jó 28, que diz assim: e disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Então aqui, no versículo-chave desta lição, a gente vai mostrar que o objetivo da sabedoria divina é justamente fazer com que nós, como cristãos, como homens e mulheres de Deus, tenhamos a compreensão e o discernimento das coisas espirituais, como elas são descritas, e fazer com que nós nos apartemos dessa sabedoria humana, que só traz consequências ruins para a vida do homem. Por isso que o apóstolo Tiago vai trazer aqui essas duas visões, tanto da sabedoria humana quanto da sabedoria divina. E uma das coisas que nós podemos aqui citar é justamente o capítulo 1 do livro de Provérbios, versículo 7, que diz assim: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando o homem passa a temer a Deus, ele começa a adquirir a sabedoria divina, porque ele entende que essa sabedoria, a fonte dessa sabedoria, é Deus. E Deus vai nos dar discernimento, Deus vai nos dar orientação, compreensão e disciplina para que nós possamos praticar essa sabedoria divina. E o livro de Provérbios, que é um livro tido como um livro sapiencial, nos primeiros 4 capítulos vai trazer algumas considerações importantes acerca da sabedoria. Primeiro, no capítulo 1, quando ele traz sobre a questão do propósito, ali no versículo 2, que ele diz que a sabedoria nos faz experimentar a disciplina, que nós devemos experimentar a sabedoria e a disciplina, porque estas coisas elas vão trazer para nós consequências boas. E ainda, no capítulo 1 do livro de Provérbios, ali no versículo 8, ele vai trazer algumas advertências acerca da sabedoria.
Então, no versículo 8 ele vai dizer assim: ouça, meu filho, a instrução. Então, ouvir a instrução é uma característica de quem deve estar atento a aprender as coisas, né? O cristão, ele deve observar, né? Ele só vai experimentar a sabedoria e a disciplina quando ele começa a ouvir, quando ele se presta a ouvir, quando ele começa a prestar atenção na palavra de Deus. E assim, também, ali ainda no capítulo 1, no versículo 20, ele vai fazer um convite à sabedoria, né? Que diz assim: a sabedoria clama em voz altas nas ruas. A sabedoria, ela se apresenta, ela faz o seu discurso. Então, ela está aí para ser buscada. A sabedoria divina, ela não está escondida, não. A sabedoria, ela está aí para ser buscada por nós cristãos. E no capítulo 2, ele vai dizer assim, também, valorizando a sabedoria. Lá no versículos 4 e 5, ele vai dizer: se procurar a sabedoria, como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, achará o conhecimento de Deus. Então, a sabedoria, ela é algo valoroso, não é algo desprezível, não é algo que não tem valor, né? Então, o livro de Provérbios, quando ele faz essas considerações acerca da sabedoria, porque o sábio Salomão, ele tinha uma verdadeira noção do que é ser sábio, né? Então, quem busca a sabedoria, quem procura a sabedoria, vai encontrar um tesouro, vai encontrar algo muito valioso, né? Porque achará conhecimento de Deus, não é o conhecimento humano, é o conhecimento de Deus. E ainda no capítulo 3, ele vai também falar sobre os conselhos da sabedoria. No versículo 1 e 2 desse capítulo, ele vai dizer assim: guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Então, a sabedoria, quando ela faz parte da nossa vida, quando nós guardamos, quando nós observamos a sabedoria de Deus, ela vai nos trazer certos benefícios que a gente jamais pode imaginar, né? Então, é por isso ela está dizendo aqui no versículos 1 e 2 do capítulo 3, para que nós guardemos os seus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Tem um único mandamento de Deus que é com promessa, é o mandamento que diz assim: honra pai e mãe, porque terão teus dias prolongados na terra. Isso é um tipo de sabedoria, tá? Sabedoria divina. E lá no capítulo 4, dentro dessas considerações do livro de Provérbios, ele vai considerar a sabedoria como algo supremo, como algo que está acima de tudo, como algo sublime, né? Lá no versículo 8 do capítulo 4, ele vai dizer assim: dedique alta estima à sabedoria, e ela o exaltará, abrace-a e ela o honrará. Irmãos, a sabedoria divina, ela só traz benefícios para nós, né? Quando nós buscamos a verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria divina, como diz o apóstolo Tiago, nós estaremos buscando algo sublime, porque quando nós nos dedicamos a essa sabedoria, ela nos exaltará, ela nos honrará, né? As pessoas, elas vão observar a tua postura diante de qualquer situação para estabelecer um juízo de valor. E quando você utiliza da sabedoria, as pessoas elas passam a te por causa da tua postura, porque você observa a sabedoria divina. Amém? Então vamos lá. Existem algumas questões acerca da sabedoria, né? Quando o apóstolo Tiago ele faz essas considerações, ele também coloca que
dentro desse contexto, existem algumas questões que nós devemos observar. A primeira delas é o seguinte: o que dizer das pessoas que são reconhecidamente detentoras de grande saber? Elas são ou não são sábias? Como a gente vai observar, o apóstolo Tiago ele vai fazer a apresentação de dois tipos de sabedoria: a sabedoria divina e a sabedoria humana. A sabedoria divina, ela tem aquelas características, e a sabedoria humana também tem as suas características, que ele estabelece apenas dois parâmetros: a inveja, né, e a ambição. São duas coisas que estão muito relacionadas com a sabedoria humana. E ele pergunta: será que essa sabedoria humana, né, essas pessoas que possuem sabedoria humana, será que realmente elas são sábias, né, diante de determinadas circunstâncias? Obviamente que quando existe um sentimento por trás dessas atitudes, a sabedoria humana é que está prevalecendo, e não a sabedoria divina. E na segunda questão, a gente pode perguntar assim: por que Salomão mostrou uma visão pessimista acerca da sabedoria humana? Será o homem completamente destituído de sabedoria? Certamente, Salomão ele compreendeu, na sua visão, que toda a sua sabedoria humana não era capaz de resolver os seus problemas. Né? Ali, no primeiro livro de Reis, no capítulo 3, ele vai fazer, assim que ele inaugura o templo, né, para Deus, ele vai pedir a Deus sabedoria para que ele possa administrar o seu povo. E Deus vai dar a ele sabedoria, né? Então Salomão, ele tinha essa consciência de que a sua sabedoria humana não era capaz de resolver os problemas, os seus problemas e o problema do povo de Deus. E outra questão é a seguinte: como relacionar a prudência com o discernimento de modo a entender que esse tipo de comportamento revela a sabedoria? A gente sabe que a prudência, né, ela é uma das características de pessoas que realmente observam a sabedoria divina, né? Porque quando a pessoa tem prudência para decidir as coisas, ela tem uma visão, basicamente a visão de Salomão, né? Porque Salomão ele sabia muito bem que ele não tinha capacidade de resolver os grandes problemas que iriam advir para as suas mãos, e na primeira situação de um julgamento, ele consegue resolver, dar uma solução assim que fez as pessoas ficarem de queixo caído, né? A sua sabedoria, ela teve digamos assim, uma dimensão muito grande. Por quê? Porque ele seguia a sabedoria divina, ele não seguia a sabedoria humana. As únicas vezes que ele seguiu a sabedoria humana, ele teve problemas na sua vida, né? E esses problemas geraram consequências irreversíveis para si. Então vejamos, a prudência é uma das características de quem segue a sabedoria divina. Outra questão é a seguinte: qual a maneira correta de se alcançar a sabedoria? Qual deve ser a atitude do cristão para adquiri-la? É uma pergunta, ou melhor, são duas perguntas que a gente pode responder de uma única vez, estudando a palavra de Deus, né? O que a palavra de Deus diz? Que o meu povo peca por lhe faltar conhecimento da palavra. E lá no Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes medita na lei do Senhor dia e noite, né? Então, a gente vai obter a sabedoria divina como cristão lendo a palavra, observando a palavra, estudando a palavra. Não tem outra fórmula
mágica, não existe fórmula mágica para se obter a sabedoria, né? Em uma determinada ocasião, um certo mágico chamado Simão, ele queria comprar dos apóstolos ali o dom do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. E não é possível isso. A gente adquire as coisas de Deus, a sabedoria divina, através da sua palavra. Como diz aqui, vou ler aqui. Como é feliz aquele que não segue conselhos dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Satisfação, a sua satisfação, o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra do Senhor. É através dessa leitura, através dessa busca por meio da palavra que você adquire a sabedoria divina, né? E isso deve ser uma condição imprescindível para o cristão. E a quinta questão é a seguinte: pode acontecer que um homem não religioso seja sábio, ou somente a religião pode produzir sabedoria? Bom, vamos aqui analisar a palavra religare. Religare é uma palavra latina que significa ligar o homem a Deus novamente. E dessa palavra religare originou a palavra religião. Então, só que a religião por si só, ela não é capaz de fazer com que o homem seja sábio, porque a religião ela é um contexto, né, amplo, abrangente, que vai fazer com que o homem busque a Deus. Agora, essa busca, ela pode ser por caminhos errados. O homem pode procurar várias religiões para obter o seu relacionamento com Deus. Mas a gente sabe muito bem que qualquer religião, ela pode, né, digamos assim, dizer que ela religa o homem a Deus. Porque dentro da questão semântica da palavra, esse é o objetivo. Mas, da forma correta, como é que a gente vai encontrar isso, né? Por isso que a religião, ela pode muitas vezes dar a impressão de que o homem, ele tem a sabedoria divina, mas a religião por si só, ela não pode fazer isso, tá? Então, o homem religioso, muitas vezes, ele pode não ser um homem sábio. A gente pode ver isso nos evangelhos, quando o próprio Jesus, ele tem embates ferrenhos com vários religiosos, né? Os fariseus, os saduceus, os sacerdotes ali do judaísmo. Então, e o próprio Jesus, ele teve um diálogo com um mestre, né? Um mestre doutor da lei, um homem religioso que foi Nicodemos. E naquele diálogo, a gente vê perfeitamente que a religiosidade de Nicodemos não foi suficiente para ele entender, compreender as coisas espirituais. Porque quando Jesus fala de que o homem precisava nascer de novo, ele perguntou, como é que isso aí vai acontecer? Eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe, né? Então, essa era a visão limitada de Nicodemos, um religioso. Mas o próprio Jesus vai dizer, não é assim. O homem que não nascer de novo, né, que não nascer da água e do Espírito, né, então não tem essa compreensão, não pode compreender esse novo nascimento. Então, mostra para nós que a religiosidade, ela não traz sabedoria humana, né? Esse é um exemplo claro para nós. E uma quinta questão aqui, uma sexta questão é a seguinte: quais os perigos da sabedoria terrena? Por que ela não leva as pessoas ao caminho de Deus? Primeiro, porque a sabedoria terrena, ela tem essas características aqui que o apóstolo Tiago falou. Ela é invejosa e ambiciosa, né? A sabedoria humana, ela é invejosa e ela é ambiciosa, portanto, ela não tem essa capacidade de conduzir
o homem para o caminho de Deus. A sabedoria terrena, ela é amarga, né? Ela é egoísta, então ela jamais vai levar o homem diretamente para Deus. A sabedoria humana, ela somente afastará o homem de Deus. Por isso que ela tem essa natureza, essa ligação com a natureza humana, com a natureza maléfica do homem, né? De que nós ali expomos, quando nós falamos no capítulo 2 de Gênesis, quando Deus estabelece ali uma ordenança para que eles não comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal. E lá no capítulo 3, quando eles perdem esse temor ao Senhor e dão voz, e dão atenção à voz da serpente, que faz florescer esse sentimento de inveja e amargura, né, de inveja e de egoísmo em relação a Deus. E eles vão lá e comem do fruto proibido, né, achando que eles estariam, digamos assim, bem na fita, mas que na realidade eles cometeram o pior erro da vida deles, que foi justamente o pecado. E isso trouxe consequências para a vida deles. E a partir daquele momento em que eles perceberam que estavam nus, que eles pecaram, eles tentaram dar ali uma solução paliativa para aquele problema, para aquele pecado, quando eles pegaram folhas de árvores para cobrir a sua nudez, cobrir as suas genitálias, e que na realidade aquilo lá não resolveu para nada, porque o pecado continuou, a nudez continuou patente aos olhos de Deus. E a única solução foi quando Deus sacrificou um animal e vestiu eles com peles de animais, né? Isso tem um simbolismo, tem um significado aqui não tratado nesta lição, mas fala de sacrifício, né? Remissão de pecado só acontece através de derramamento de sangue, através do sacrifício que foi lá na frente profetizado, né, em Gênesis 3,15, e que foi consumado quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Então, por isso que a sabedoria, que a sabedoria humana, ela é perigosa, porque ela traz essas duas características, né, a inveja e o egoísmo, não, duas coisas perigosas na vida do homem. E uma última questão: quem tem condições de alcançar a sabedoria do alto? Quem tem condições? Ora, a palavra de Deus, ela está ao nosso alcance. A sabedoria divina, ela não está escondida, né? Ela não é um santo graal que está aí em busca de ser caçado para ser guardado a 7 chaves, não. A palavra de Deus é para ser consultada, é para ser buscada, é para ser lida, né? Porque nela está inserida o caminho da sabedoria, né? Que é a busca, né, do nosso Deus verdadeiro. Então, quem tem condições de alcançar a sabedoria? Obviamente que todos nós, pelas nossas próprias forças, a gente não tem condições de alcançar a sabedoria do alto, mas a gente só consegue essa sabedoria do alto quando nós nos submetemos à palavra de Deus, quando nós nos submetemos à vontade de Deus, porque aí Ele vai nos dar, né? Ele vai nos dar de bom grado essa sabedoria, onde nós teremos a capacidade de discernimento das coisas, nós saberemos ponderar as nossas palavras, ponderar as nossas atitudes, as nossas ações. Isso se dá quando nós nos convertemos a Jesus Cristo, ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, né? Então, por fim, a gente chega à conclusão desta aula, compreendendo que a sabedoria, ela é importante para nós. Não a sabedoria humana, mas a sabedoria divina, né? Porque ela vai nos dar a capacidade de compreender as coisas, de ter disciplina diante das coisas,
de saber lidar com situações difíceis, de saber fazer operações difíceis na vida, né? A palavra de Deus, através da palavra de Deus, nós vamos adquirir essa sabedoria divina, né? E por fim, respeitar o Senhor, né? Levar a sério, obedecer a Ele na sua palavra, naquilo que Ele quer de melhor para nós, para que nós sejamos felizes aqui na terra e felizes também no céu. Por fim, essa é a sabedoria que Tiago quer que nós alcancemos e que nós esqueçamos a sabedoria humana quando ela vem provida de duas características malignas, que é a inveja e que é o egoísmo, né? Por fim, eu quero aqui agradecer mais uma vez a atenção de todos e que Deus nos abençoe ao longo desse ano de 2021 que se inicia agora. Em nome de Jesus. Amém.